Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para mais uma aula de coeficiente de restituição e nessa aula eu vou falar sobre relações de energia. Eu vou mostrar como o coeficiente de restituição se relaciona com a energia cinética do móvel e vou mostrar como o coeficiente de restituição se relaciona com a energia potencial gravitacional do móvel que está se deslocando, se locomovendo ao longo do plano inclinado para fazer a colisão, né? Executar uma colisão na base do plano inclinado, certo? Então, a primeira relação que a gente vai obter é como o coeficiente de restituição está relacionado com energia cinética. E para isso a gente vai partir da nossa relação fundamental, que a gente vem utilizando desde o início, né, onde a gente escreveu que coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade de afastamento entre o móvel e o elástico, né, com o qual ele colide na base do plano inclinado, dividido pela velocidade de aproximação entre o móvel e o elástico na base do plano inclinado. Lembrando que essas velocidades são imediatamente, né, aqui na parte de cima no numerador, imediatamente após a colisão e no denominador imediatamente antes da colisão, tá certo? Então é a velocidade em que a colisão aconteceu, v, e a velocidade com que o móvel, tá certo? Ele começou a se afastar do elástico logo após a colisão. Então como é que eu vou fazer? Eu sei que energia cinética está relacionado com velocidade ao quadrado. Então, se eu quero transformar essa relação em algo que eu vou poder ver como função de energia cinética, eu tenho que fazer exatamente isso aqui que eu estou mostrando no passo seguinte, né? Primeiro, vou elevar os dois lados da equação ao quadrado, então eu fico com coeficiente de restituição ao quadrado é igual a v' ao quadrado dividido por v ao quadrado. Então, quando eu pego essa equação aqui e eu elevo ela dos dois lados ao quadrado, o que é algo legal de se fazer, né? Já que eu estou executando dos dois lados da equação, eu fico com algo que é uma razão entre velocidades ao quadrado, mas está faltando um meio, né? Meio de m, multiplicando esses fatores. Então, o que é que eu faço? Executo uma outra operação que também é legal, certo? Que é possivelmente é possível, né, do ponto de vista matemático, que é eu multiplicar o mesmo fator no numerador e no denominador, já que se eu estou multiplicando pelo mesmo fator no numerador e no denominador, eu estou basicamente multiplicando, né, por 1 esse lado da equação, eu estou multiplicando por 1, o que não altera a minha equação, tá certo? Então, vou ficar no numerador com 1 meio de mv' ao quadrado e no denominador também adiciono esse fator 1 meio de mv ao quadrado. E agora sim, eu tenho algo que representa a energia cinética no numerador e energia cinética no denominador. Então, eu chego que epsilon ao quadrado, coeficiente de restituição ao quadrado, é a razão entre a energia cinética do móvel logo após a colisão, dividido pela energia cinética do móvel logo antes, né, imediatamente antes da colisão, ok? Então, E ao quadrado, epsilon ao quadrado, é igual a k' sobre k. Se eu quero quero obter uma equação para o coeficiente de restituição, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, né? Então fica aqui coeficiente de restituição, em termos de energia cinética, é raiz quadrada da energia cinética do móvel logo após a colisão, dividido pela energia cinética do móvel imediatamente antes da colisão. Ok? Agora para uma relação com relação à energia potencial gravitacional, tá certo? Eu desenhei o triângulo, né, representando aqui o nosso plano inclinado, só para a gente se lembrar, né? Porque eu mostrei nos vídeos passados, né, que coeficiente de restituição pode ser escrito como a raiz quadrada de ΔX',
certo? Que é a distância percorrida pelo móvel ao longo do plano inclinado após a colisão, dividido por ΔX, que é a distância percorrida pelo móvel no plano inclinado antes da colisão, né? Então, ΔX é a distância em que eu coloco o móvel no plano inclinado até o ponto de colisão na base do plano inclinado, ok? ΔX' é quanto o móvel volta subindo após a colisão. E a gente tinha essa relação, né? A gente obteve. Coeficiente de restituição é raiz quadrada de ΔX' sobre ΔX, sendo que eu também tinha mostrado que ΔX' sobre ΔX é igual à razão entre as alturas, certo? As alturas com relação, né, a esse eixo vertical que o móvel tem antes da colisão e após a colisão. A gente pode ver isso aqui rapidamente por semelhanças de triângulos, né? Esse triângulo maior aqui é semelhante a esse triângulo menor, né? Os dois triângulos eles têm exatamente os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. De maneira que, se eu relacionar os mesmos lados equivalentes, né, desses dois triângulos, eu posso rapidamente ver essa igualdade. Essa hipotenusa desse triângulo dividido pela hipotenusa do triângulo maior, certo? É igual a esse cateto, certo? H' do triângulo menor dividido pelo cateto equivalente do triângulo maior, né? H, ok? Então aí fica essa questão de fazer essas razões para triângulos semelhantes. E você pode também ver os vídeos anteriores, tá certo? Onde eu obtive essas relações de forma mais explícita, né? De forma mais pausada. Eu fui explicando passo a passo. Então, ΔX' sobre ΔX é igual a raiz quadrada de H' dividido por H. E por que eu troquei ΔX por H? Porque energia potencial gravitacional está relacionado com essas alturas, né? H' e H. Então, mais uma vez, eu tenho essa razão, certo? Raiz quadrada das alturas, sendo que eu sei que a equação para a energia potencial gravitacional envolve mg vezes h. Então, o que é que eu faço? Multiplico, né, por esse fator que é igual, né, mg no numerador e mg no denominador. É como se eu estivesse multiplicando essa razão aqui, né, h' sobre h por 1, o que não altera a minha razão. Então, eu posso fazer uma manobra completamente legal do ponto de vista matemático, né? Então, vai ficar raiz quadrada de mgh' dividido por mgh. E isso daqui é exatamente o quê? Energia potencial gravitacional do móvel após a colisão dividido por energia potencial gravitacional do móvel antes da colisão, certo? E lembrando que agora nessa notação aqui não seria algo imediatamente antes ou imediatamente após a colisão, como era no caso dessa equação aqui das velocidades, tá certo? O que essa equação está dizendo é que coeficiente de restituição, certo? Se eu quiser calcular para uma colisão, esse coeficiente de restituição vai ser o quê? Vai ser a energia potencial gravitacional que o corpo adquire após a colisão, ou seja, o móvel está aqui, né? Eu vou soltar ele dessa altura, ele vai descer o plano inclinado, vai colidir, e quando ele colidir, ele vai voltar até uma determinada altura, que nesse caso aqui eu estou chamando de uma altura H'. E ele vai parar, né? Nesse ponto aqui ele fica parado, ok? É o ponto em que eu tenho conversão total para energia potencial gravitacional. Ele tinha energia cinética e foi convertendo para energia potencial gravitacional e ele para. Então a energia nesse ponto aqui é o que eu estou chamando de UG'. É energia potencial gravitacional após a colisão. E essa energia potencial gravitacional antes da colisão é a energia potencial gravitacional que ele tem nesse ponto inicial, tá certo? Onde ele está com a altura H da base do plano inclinado. Então essa razão aqui também vai me dar o coeficiente de restituição. Então eu poderia escolher utilizar essa equação ou essa, tá certo? Uma para energia potencial gravitacional e outra para energia cinética. E por que essas duas relações dão exatamente o mesmo coeficiente de restituição? Porque a gente tem uma igualdade, né? A gente tem uma igualdade. Isso aqui vem da conservação da energia mecânica. Essa equação, né?
é dada por raiz quadrada dessa razão de energias, e essa daqui é dada por a raiz quadrada dessa razão entre energias, exatamente porque existe uma igualdade entre essas duas relações. A energia cinética que o corpo vai ter imediatamente após a colisão, certo? Ele colide na base do plano inclinado e sai com a energia cinética K', essa energia cinética, quando ele parar na volta, certo? E chegar na altura máxima H', essa energia cinética que ele tem logo após a colisão vai ser completamente convertida nessa energia potencial gravitacional UG'. Isso aqui é conservação da energia mecânica. Qual o ponto em que não existe conservação? É na colisão. Então eu aplico conservação da energia mecânica antes da colisão e aplico após a colisão. O único ponto em que ocorre perda de energia é na própria colisão, tá certo? Então esse K', né, vai se transformar em um G', e esse K que o corpo adquire, que o corpo tem imediatamente antes da colisão, essa energia veio de onde? Essa energia foi exatamente advinda da energia potencial gravitacional que o móvel tinha quando ele estava a essa altura H da base do plano inclinado, né? Então eu solto o corpo dessa altura H e essa energia UG vai sendo transformada ao longo do caminho no plano inclinado, vai sendo transformado em energia cinética, tá certo? Então, no denominador a gente tem mais uma vez essa igualdade. A energia potencial gravitacional que o corpo tem a uma altura H vai ser exatamente a energia cinética que o corpo vai ter imediatamente antes da colisão, tá ok? Então a gente obtém, né, essas duas relações de energia relacionando coeficiente de restituição com energia cinética e coeficiente de restituição com energia potencial gravitacional. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.